Oi, gente. Vamos continuar aqui falando sobre polinômios, agora sobre divisão de polinômios. Na divisão de polinômios, a gente tem aqui um p de x, que é o polinômio que a gente quer dividir, por algum h de x. Então, nessa divisão, a gente vai escrever esse p de x como um produto de h de x por um q de x, mais um outro polinômio r de x, em que o grau desse r de x ele é menor que o grau do h de x. Na divisão, a gente tem a seguinte nomenclatura. O polinômio que a gente está dividindo é o dividendo. O polinômio que a gente divide, pelo qual a gente divide, no caso aqui, o h de x é o divisor. O q de x, que é o resultado, é o quociente. E o resto que sobra aqui, a gente chama de... O r de x a gente chama de resto. Na divisão de polinômios, a gente tem um método muito útil, prático aqui para a gente fazer divisão de polinômios, que é o método da chave, que eu vou ilustrar ele aqui por meio de um exemplo. Eu quero fazer a divisão de x ao quadrado menos 5x mais 6 por x menos 3. Primeiro eu monto aqui x ao quadrado menos 5x mais 6. Monto aqui essa chave aqui, por isso é o nome do método. Estou fazendo a divisão por x menos 3. Então, o que a gente faz aqui? A gente pega o maior grau aqui nesse polinômio e divide pelo maior grau do dividendo por maior grau do divisor. Então, x ao quadrado dividido por x. Então, o resultado dá x. E agora eu vou multiplicar esse resultado pelos dois números que tem aqui no divisor. Então, vai ser x vezes x, dá x ao quadrado, x vezes menos 3. Aí, lembrando que quando eu faço esse produto, para botar aqui de volta, eu troco o sinal. Então, x vezes x dá x ao quadrado, eu coloco menos x ao quadrado. X vezes menos 3 dá menos 3x, eu coloco mais 3x. Então, tem que lembrar de fazer isso. Sempre trocar o sinal quando volta aqui. E agora eu somo. Vai ficar aqui 0, né? Eu corto, não precisa colocar. E aqui vai ficar menos 2x. E agora eu vou repetir tudo que sobrou que não está na conta, né? Que é esse 6. Mais 6. Novamente, agora eu vou dividir esse termo aqui de maior grau pelo termo de maior grau aqui, que é o x. Então, vai ficar menos 2. Aí agora eu vou multiplicar. Menos 2 vezes x dá menos 2x. E aqui eu coloco mais 2x. E aqui também faço a mesma coisa. Menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. Eu coloco aqui menos 6. Então, somando aqui vai dar 0. Quando dá 0, a gente fecha a conta. Então, podemos escrever o polinômio x ao quadrado menos 5x mais 6. Lembra aqui que é o nosso p de x. É igual a x menos 3 vezes x menos 2 mais 0. Aqui lembra que é o h de x, e aqui é o q de x, e aqui é o r de x. Então, é assim que a gente faz a divisão de polinômios. Um outro exemplo aqui é o 2x à quarta menos 2x ao cubo menos 13x ao quadrado mais 10x mais 1 dividido por 2x ao quadrado mais 4x menos 3. Então, novamente, a gente vai pegar o termo de maior grau e dividir pelo termo de maior grau. Então, fica 2x à quarta dividido por 2x ao quadrado. Então, sobra só x a 2. E agora eu vou fazer o produto. Aqui vai ficar x vezes 2x ao quadrado dá 2x à quarta. Eu coloco 2x à quarta aqui com sinal trocado. X ao quadrado, agora eu vou multiplicar pelos outros termos. X ao quadrado vezes 4x dá 4x ao cubo. Eu coloco menos 4x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 3 dá menos 3x ao quadrado. Eu coloco mais 3x ao quadrado. E aqui eu vou fazer a soma. Então, aqui vai ficar 0, não coloco. Aqui fica menos 6x ao cubo. Aqui eu coloco menos 10x ao quadrado. E repito os termos que sobram. Repetindo o processo. Menos 6x ao cubo. Dividindo por 2x ao quadrado vai dar menos 3x. Agora, multiplicando, aqui vai ficar 6x ao cubo. Vai ficar menos 12x ao quadrado. Eu coloco mais 12x ao quadrado. Mais 9x, eu coloco menos 9x.
Agora eu somo. Aqui vai se anular, vai ficar 2x ao quadrado mais x mais 1. Então, vou novamente dividir esse primeiro termo pelo termo de lá. Vai ficar mais 1, que vai ficar menos 2x ao quadrado, menos 4x, menos 3 fica mais 3. Então, aqui vai ficar menos 3x mais 4. E agora, como o grau desse termo aqui é 1 e o do grau divisor é maior é 2, então não dá mais para dividir, fecha aqui a conta. Então, podemos escrever esse polinômio 2x à quarta menos 2x ao cubo menos 13x ao quadrado mais 10x mais 1, ele pode ser escrito como 2x ao quadrado mais 4x menos 3 vezes x ao quadrado menos 3x mais 1 mais o menos 3x mais 4. Então, aqui, isso aqui vai ser o nosso P de x, o nosso H de x, o nosso Q de x e o nosso R de x. Um último exemplo aqui, a divisão euclidiana aqui, usando o método das chaves, x ao cubo menos 4x ao quadrado menos x mais 4. Fazer a divisão aqui por x ao quadrado menos 3x menos 4. Então, eu vou dividir o termo aqui maior, de maior grau, fica x, então vai ficar menos x ao cubo. Aqui fica menos 3x ao quadrado, eu vou colocar mais 3x ao quadrado. Aqui fica menos 4x, eu coloco mais 4x e soma. Então, vai ficar menos x ao quadrado mais 3x mais 4. Dividindo novamente aí vai ficar menos 1. Agora eu multiplico aqui, vai ficar menos x ao quadrado, eu coloco mais x ao quadrado. 3x eu coloco menos 3x. Mais 4 eu coloco menos 4. Então, aqui vai cortar todos, vai sobrar só 0. Então, fecho aqui a conta. Então, posso escrever x ao cubo menos 4x ao quadrado menos x mais 4 como sendo o produto de x ao quadrado menos 3x menos 4 por x menos 1 mais o 0. Aqui novamente, que é o P de x, que é o H de x, Q de x e o R de x. Agora a gente vai apresentar o dispositivo de Biot-Ruffini, dispositivo prático Biot-Ruffini, que ele ajuda a fazer divisão de polinômio quando é uma divisão por x menos a, x menos alguma coisa. É um método que é mais prático, ele é mais rápido que o método das chaves. E eu vou explicar aqui, né, para vocês. Primeiro, o que a gente faz? A gente vai pegar e escrever aqui numa tabela os coeficientes do nosso polinômio P. Então, é 3, menos 5 e menos 5, 1 e menos 2, certo? Aqui a gente vai colocar o termo do h de x com sinal trocado. Então, como é menos 2, eu coloco 2. Próximo passo é baixar esse primeiro termo aqui. Então, 3 eu coloco aqui embaixo. E vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar esse 2 sempre pelo termo que está aqui embaixo e somar com o termo que está acima dele logo à direita. Então, vai ficar 2 vezes 3 mais 2 vezes 3 mais esse menos 5. Então, vai ficar 1. E vou repetir o processo. Eu vou multiplicar o 2 pelo que está embaixo e somar com o que está acima imediatamente à direita. Então, 2 vezes 1, 2, mais esse 1, 3. E fazendo o processo outra vez, vai ficar 2 vezes 3, dá 6, mais menos 2 vai ficar 4. Então, com essa tabela, a gente já tem nosso resultado,
que é o seguinte, a gente tem o p de x, 3x ao cubo, menos 5x ao quadrado, mais x menos 2 é igual. Aí no h de x, o h de x vai estar exatamente aqui nessa parte da tabela, em que o h de x, como o p de x tem grau 3, o h de x começa com o grau 2, é um grau a menos. Então, tá aqui os coeficientes 3, 1 e 3. Então, vai ser 3x ao quadrado mais x, que é um x, mais 3. Mais, e o nosso resto? O resto vai ser esse último número que aparece aqui, 4. Então, essa é uma forma muito prática de escrever a divisão euclidiana, sem precisar usar o método das chaves. Outro exemplo aqui, a gente vai escrever a nossa tabelinha. Primeiro o número que está em um h de x com sinal trocado. E agora os coeficientes do p de x. Aqui é 2, 7. Observe que o termo do x ao quadrado não aparece, né? Então, a gente tem que colocar 0. Aí, menos 4. E 5. Então, a gente baixa o primeiro aqui, 2. Multiplica esse menos 3 por esse 2, dá menos 6 com o 7. Menos 1. Multiplica o menos 3 com o menos 1, dá 3 com o 0. 3. Multiplica o menos 3 com o 3, dá menos 9. Com o 4, menos 13. Multiplica o menos 3 com o menos 13, dá 39. Com o 5, 44. Então, a gente tem aqui que o p de x, que é 2x à quarta, mais 7x ao cubo, menos 4x, mais 5, vai ser igual a quem? Aí lembra, o h começa com potência 1 a menos, então com potência 3 vai ser 2x ao cubo, menos x ao quadrado, mais 3x, menos 13. Aqui faltou vezes o nosso h, né? X mais 3 e mais o resto. Mais o resto que é 44. 44. Então aqui no nosso de cima faltou multiplicar pelo h, né? Que é x menos 2 aqui. Tá, só para completar. Um outro exemplo aqui é... Eu quero o p de x dividido por 2x mais menos 4. Para usar Briol-Ruffini, o termo tem que ser da forma x menos a. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir tanto esse polinômio por 2, quanto esse polinômio por 2. E lá no final, a gente tem que fazer um ajuste no resto. Como a gente está dividindo aqui por 2, tem que multiplicar o final por 2. Do seguinte modo. Então, vai ficar assim. A gente faz normalmente, só que com ele dividido, né? X ao quadrado menos 3x mais 1. E aqui fica x menos 2, quando efetua a divisão por 2. E agora faz aqui a tabelinha. Coloca aqui o sinal trocado, fica 2. Aqui 1, menos 3 e 1. Desce aqui 1. 2 vezes 1, 2. Menos 3 fica menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2, mais 1, menos 1. Então, a gente sabe que com esse outro polinômio, x ao quadrado menos 3x mais 1, ele pode ser escrito como o x menos 2, que é o nosso h, vezes o que está aqui no meio, né, que tem que ser um grau a menos, então grau 1 é x menos 1, mais o resto que seria menos 1, então menos 1. Mas como a gente dividiu por 2, a gente vai multiplicar toda essa expressão por 2. Então vai ficar 2x ao quadrado menos 6x mais 2 igual a... Aí o 2 a gente multiplica aqui nesse fator pelo fator que a gente tinha dividido. Então, esse primeiro aqui vai ficar 2x menos 4 vezes x menos 2. E aqui fica menos 2. Então, temos aqui que esse vai ser o nosso P. Esse é o nosso H. Então, esse será o Q de x. E esse será o resto. Então, é uma forma de usar Briol-Ruffini quando o divisor não está na forma x menos alfa. Então, a gente pode adaptar também. Temos aqui o teorema de D'Alembert, que ele diz o seguinte: o resto da divisão de um polinômio p de x por x menos a é exatamente p aplicado no a.
Ou seja, é uma forma de saber o resto da divisão sem ao menos fazer a divisão. É só calcular o P no A que você vai achar esse resto. Então, uma demonstração desse fato é o seguinte. A gente sabe que P de x é x menos A vezes Q de x mais R, né? Efetuando a divisão por x menos A. E se a gente pegar essa expressão e aplicar no A, vai ficar P de A igual a, no lugar do x colocar o A, vai ficar A menos A vezes Q de A aqui, né? Mais R. Só que A menos A dá zero aqui, né? Então esse termo vai cortar. E a gente tem que, então, que R vai ser igual a P de A, ou seja, o resto é de fato P aplicado em A. Então vamos aplicar esse resultado aí para calcular o resto, ó. Ele pede o seguinte, nesse exemplo, ele pede para usar o método da chave, o dispositivo prático de Bigor-Ruffini e o teorema de D'Alembert para calcular o resto da divisão desse polinômio por esse outro. Então temos 3 métodos aí, a gente vai usar os 3 para calcular esse resto e ver realmente que o D'Alembert vai ser o mais rápido se a gente quer só o resto. Se a gente quer o quociente, a gente tem que usar o dispositivo prático de Bigor-Ruffini, que é mais rápido do que o método da chave, como a gente acabou de ver. Então vamos lá. Primeiro usaremos o método da chave. Então deixa eu escrever aqui. Método da chave, que é o seguinte, como a gente já viu, escreve aqui o polinômio dividido x mais 2, divide aqui a potência maior, fica x ao quadrado, então fica menos x ao cubo, aqui fica 2x, colocar menos 2x ao quadrado, fica 2x ao quadrado, colocar menos 2x ao quadrado, soma tudo, vai ficar menos 3x ao quadrado, menos 2x mais 3. Divide aqui, vai ficar menos 3x, vai ficar, aí, quando multiplicar, vai ficar mais 3x ao quadrado, mais 6x, então vai ficar 4x mais 3. Divide aqui, vai ficar mais 4, fica menos 4x, 4 vezes 2, 8, coloca menos 8. Então, fica só o menos 5. Então, temos aqui o resto, que ele quer só o resto na questão, né? Então, o resto é igual a menos 5. Agora, vamos usar o Bigor-Ruffini, que é o seguinte, a gente vai pegar aqui o termo do H com sinal trocado, que é menos 2. Colocar aqui agora os coeficientes do P, que é 1, menos 1, menos 2 e 3. E agora descer aqui o 1, fazer a multiplicação, menos 2 vezes 1. Menos 2 vezes, mais esse menos 1 fica menos 3. Menos 2 vezes menos 3 dá 6, com menos 2 aqui vai ficar 4. Menos 2 vezes 4. Menos 8, com esse 3 fica menos 5. Então, aqui é o resto, que é mais prático, mais rápido de calcular, e é menos 5 igual ao que a gente calculou no método da chave. E agora, usando o D'Alembert, é só pegar o valor do polinômio, como eu quero dividir por x mais 2, eu vou pegar e calcular o polinômio p no menos 2. Então, isso aqui vai ficar menos 2 ao cubo, menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, mais 3. Resolvendo aqui, vai ficar menos 8, menos 4, mais 4, mais 3. Então, isso aqui vai dar menos 5, que bate com os outros dois métodos. Então, temos 3 formas de calcular o resto. D'Alembert é muito mais prático quando a gente quer calcular o resto. Quando a gente quer calcular o quociente também, a gente usa Bigor-Ruffini, que o quociente vai estar aqui representado por os números que estão abaixo aí na tabela. Temos aqui esse outro exemplo. Queremos encontrar A, de modo que esse P de x seja divisível por x menos 2. Então, a gente faz aqui, usando o D'Alembert também. A gente quer que seja divisível. Para ser divisível, então,
o resto tem que ser 0, né? Então, quando a gente pegar o P de 2, né, que é o x menos 2 troca o sinal, tem que ser 0. Então, a gente vai calcular aqui 2 ao cubo, mais 5 vezes 2 ao quadrado, menos a vezes 2, mais 2, isso tem que ser 0. Então, resolvendo aqui, vai ficar 16 mais 20 menos 2a mais 2 igual a 0. Então, 2a aqui vai ser igual a 38, a vai ser 19. Então, está aqui o valor do a usando o teorema de D'Alembert. Temos aqui um outro teorema que é muito importante também na fatoração de polinômio, que é o teorema do fator. Seguinte, se c é uma raiz do polinômio, então x menos c é um fator desse polinômio. Então, se c é raiz, x menos c é um fator dele. Você pode fatorar o polinômio por x menos c. A gente usa muito isso e está aqui formalizado esse resultado. Para verificar isso, a gente faz a divisão de P por x menos c, né? Então vai ser x menos c vezes um Q mais um resto. E aplicando aqui em C, esse termo aqui vai cortar. Então R vai ser o P de C. Mas como P de C é 0, né? Porque P de C é uma raiz, por hipótese. Então R tem que ser 0. Ou seja, o resto é 0. Então aqui o P de C vai ser exatamente o x menos c vezes o Q de x. Então, o x menos c de fato é um fator. E a volta também é válida. Se o x menos c é um fator, então c tem que ser uma raiz. Só escrever aqui, né? Se é um fator, ele pode ser escrito como x menos c vezes um Q de x. Aplique em c, esse termo some, então fica p de c igual a 0. Então c é uma raiz por definição. Então, vamos lá. Aqui ele quer determinar os valores de A e B para que o polinômio tal seja divisível por x mais 1 vezes x menos 4. Então, x mais 1 e x menos 4 são fatores. Isso implica em quê? Que o menos 1 e o 4, a gente troca o sinal, são raízes. Se são raízes, quando a gente aplica tem que dar 0, né? Então, p de menos 1, que é menos 1 ao cubo, mais a vezes menos 1 ao quadrado, mais b vezes menos 1, mais 20, tem que dar 0. E o p de 4, pelo mesmo motivo, tem que dar 0 também. Então, 4 ao cubo, mais a vezes 4 ao quadrado, mais b vezes 4, mais 20, tem que dar 0. Então, simplificando aí, a gente vai ficar com menos 1. Aqui esse menos 1 com mais 20 já pode somar, né? Então vai ficar a menos b igual a menos 19. Essa é a primeira. E essa segunda a gente vai ficar com 4 ao quadrado, aqui 16a, mais 4b igual a, aqui 4 ao cubo dá 64. 64 a gente pega aqui e soma com 20 e dá 84. Então passa aqui negativo, fica menos 84. Esse número aqui, essa igualdade aqui, a gente simplifica por 4. Então vai ficar, esse sistema fica a menos b em cima igual a menos 19. E embaixo fica 4a mais b igual a menos 21. Então, somando essas duas equações, vai ficar com 5a igual a, que é menos 40. Então, a igual a menos 8. Substituindo aí, na primeira equação, o b tem que ser igual a 11, né? Então, b igual a 11. Então, já está aí os valores de a e b, que era o que ele queria. Agora estudaremos aqui as equações polinomiais. Uma equação polinomial é uma equação da forma polinômio igual a 0. Equação polinomial. Temos aqui alguns exemplos. Temos a equação polinomial de primeiro grau, já que aqui o polinômio é de grau 1. Equação polinomial de segundo grau, já que o grau aqui é igual a 2. Em terceiro grau, o grau é igual a 3.
quarto grau igual a 4, e assim sucessivamente. Então, a raiz, um zero de uma equação polinomial, é só achar um zero do polinômio, né? Um x está aqui, um valor alfa está aqui, o p de alfa é zero. Então, isso aí é uma raiz ou um zero do polinômio. Então, temos aqui um exemplo, 5 e 2, eles são raízes desse polinômio aqui, x ao quadrado menos 7x mais 10. Você vai calcular aqui e verificar que, de fato, o p de 5 e o p de 2 para esse polinômio dão zero. O conjunto de solução de uma equação polinomial são os zeros do polinômio, né? Então, basta resolver a equação e solução é o conjunto desses pontos que anulam. Então, para determinar as raízes de uma equação polinomial, a gente sabe que quando o polinômio tem grau 1, só é isolar o x aqui, né? Então, x fica menos b, passa para o outro lado, e o a dividindo, menos b sobre a. Quando o polinômio é de segundo grau, a gente sabe também usar a fórmula de Bhaskara, né? Então, acha aqui as duas raízes. Possivelmente duas raízes, né? Beleza. Mas aí, se o grau for maior, a gente tem esse seguinte teorema, que fala sobre a decomposição em fatores de primeiro grau. Todo polinômio ele pode ser escrito como um produto de fatores de grau 1. Então, esse é conhecido também como teorema fundamental da álgebra. Então, ele é muito útil, só que esses fatores podem aparecer em números complexos. Claro que eu não vou cobrar nesse curso, mas pode acontecer. Primeiramente, aqui a gente vai resolver esta equação, x ao quarto menos x ao cubo menos 7x ao quadrado mais x mais 6 igual a zero, sabendo que menos 2 e 1 são raízes. Se menos 2 e 1 são raízes, então isso quer dizer que o menos 2 ou seja, o x mais 2 e o x mais 1 são fatores, né? Então, o que a gente pode fazer é fazer a divisão, aqui é o p de x, né? Por aí, x mais 2 e depois por x menos 1, que são os dois fatores aí desse polinômio que vêm dessas raízes. Fazendo a divisão usando Brillouin-Ruffini, a gente vai escrever aqui, primeiro, divisão por x mais 2, né? Então, a gente vai aqui, o x vai vir menos 2. E aqui escreve os fatores aqui, ou os coeficientes, fica 1, menos 1, menos 7, 1 e 6. Então, a gente observe que aqui no final tem que dar zero, né? Porque já que o x mais 2 é um fator, então o resto da divisão tem que ser zero. Então, fazendo aqui, baixando 1, fazendo multiplicação e somando, vai ficar aqui menos 3, aqui fica menos 1, aqui fica 3, e aqui fica 0, como se esperado, né? Menos 2 vezes 3 mais 6. Então, beleza. Então, o p de x vai ser igual a esse x mais 2, vezes esse q de x que está aqui embaixo, né? Então, é o x ao cubo, menos 3x ao quadrado, menos x mais 3. E agora a gente vai fazer a divisão deste novo pelo outro fator que sobra, que é o x menos 1. Então, a gente vai fazer ele, o menos 1 vai aqui para mais 1, usando Brillouin-Ruffini. Então, aqui escrevendo os fatores é 1, menos 3, menos 1 e 3. Novamente, a gente espera que dê 0 aqui no fim, né? Já que é uma divisão exata. Baixa aqui 1, faz a multiplicação soma, dá menos 2, faz a multiplicação e soma, dá menos 3, faz a multiplicação e soma, dá 0, como de esperar. Então, novamente aqui escrevendo p de x, vai ser escrito como x mais 2, vezes x menos 1, né? Vezes o termo que sobrou aqui, que é x ao quadrado, menos 2x, menos 3. Então, agora a gente já simplificou o p de x por um produto de dois fatores aqui de grau 1 e um fator de grau 2. Esse fator de grau 2 a gente pode escrever como um produto de grau 1 também, basta achar as raízes. Então, achando as raízes aqui, x vai ser menos b, mais ou menos raiz b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c.
Então, isso aqui vai sobre 2a. Então, x igual a 2 mais ou menos raiz. Aqui é 2. Dá 16, né? Sobre 2. Então, o x1 é 2 mais 4 sobre 2 dá 3. E x2 vai ser menos 1, certo? Então, isso quer dizer que podemos agora voltar aqui e escrever o p de x como o que já tinha, que é x mais 2, vezes x menos 1, vezes... agora esse x ao quadrado menos 2x menos 3 pode ser escrito como x menos a primeira raiz, x menos vai ficar mais a segunda raiz. Então aqui a gente já tem o polinômio na forma fatorada de graus igual a 1. Então, se a gente resolver p de x igual a 0, a solução aqui é bem direta. Só é pegar esses valores aqui com o sinal trocado, que é menos 2, 1, 3 e menos 1. Então, temos aí a solução, o conjunto de solução. Agora falaremos aqui da multiplicidade de uma raiz. A multiplicidade de uma raiz vai ser o número de vezes que a raiz aparece na decomposição do polinômio. Por exemplo, se a gente pegar esse p de x, que já está na forma decomposta aqui, que é x mais 1 ao quadrado vezes x menos 2, observe que a raiz menos 1, aqui, que é do x mais 1, ela aparece duas vezes, né, na decomposição, porque está ao quadrado. Então, a gente vai dizer que essa raiz ela é uma raiz dupla, já que aparece duas vezes, ou tem multiplicidade de 2. Como o 2 aqui aparece só 1, né, aqui a potência 1, ela é uma raiz simples ou raiz com multiplicidade de 1. Então, temos aqui o exemplo. Determine uma equação polinomial de quarto grau que tenha menos 1 como raiz de multiplicidade 3, ou seja, menos 1 temos referente a menos 1 x mais 1, né? Multiplicidade 3 é a potência 3. E 2 como outra raiz. Como o p de x tem grau 4 e aqui já tem grau 3, a gente coloca mais o grau 1 para o 2. Então, x menos 2 elevado a 1. Então, esse aqui é o p de x. É assim que se monta esse tipo de questão, a resposta. Agora temos as relações de Girard, que relaciona o produto e a soma das raízes com os coeficientes. Aqui temos a primeira, se a gente tem aqui um polinômio da forma geral, aqui dessa forma, e aqui x1 até xn são suas raízes. Temos uma fórmula para a soma das raízes. A soma das raízes vai ser menos o penúltimo termo sobre o último termo. E o produto de todas as raízes vai ser menos 1 elevado a n, que é o grau, do termo independente sobre o primeiro termo. Essas fórmulas podem parecer estranhas, mas se a gente pegar a equação de segundo grau aqui, o polinômio de grau 2, a soma vai ser menos o segundo termo sobre o primeiro termo, então é menos b sobre a, e o produto é, aqui substituindo o n é 2, né? Então vai ficar aqui termo independente sobre o primeiro termo, que é c sobre a. Então, essas fórmulas são fórmulas que a gente já conhece, né? Que é soma das raízes é menos b sobre a e o produto das raízes é c sobre a. Então, essas duas fórmulas aqui são uma generalização das fórmulas que a gente já conhece para a equação de segundo grau. E, por fim, a gente vai fazer aqui uma forma de achar raízes de polinômios que têm coeficientes inteiros. Basta a gente fazer o seguinte: a gente vai pegar frações do tipo p sobre q, em que p são divisores do termo independente e q são divisores do termo de maior grau. Então, esses caras, esses p sobre q, vão ser candidatos a raízes do nosso polinômio. Por exemplo, aqui pesquisa as raízes racionais da equação 3x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 7x mais 2. Observe que essa equação tem grau 3. Então, quando tem grau 3, a gente não pode usar Bhaskara, não tem um caminho direto aí. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar os divisores do 3. A gente já aprendeu a calcular isso, né? Na primeira unidade. E os divisores do 2, né? A gente pega os divisores dos 3 e os divisores dos 2. Então, aqui vai ser mais ou menos 1 e mais ou menos 3. Aqui vai ser mais ou menos 1 e mais ou menos 2. E a gente vai pegar os divisores. Aqui observe que é P sobre Q. Então, é os divisores do termo independente, ou seja, aqui do 2,
e dividir por os termos do 3 aqui, né, que é o termo de maior grau. Então, vai ser mais ou menos 1 sobre mais ou menos 1, mais ou menos 1 sobre mais ou menos 3, mais ou menos 2 sobre mais ou menos 1 e mais ou menos 2 sobre mais ou menos 3. Então, temos as seguintes possíveis raízes, né? Fazendo divisão é mais ou menos 1, mais ou menos 1 terço, mais ou menos 2, mais ou menos 2 terços. Então, a gente vai tentar fazer a substituição por algum desses números e ver se encontra alguma raiz. Por exemplo, substituindo aqui o 1 terço. Então, 3 vezes 1 terço ao cubo, mais 2 vezes 1 terço ao quadrado, menos 7 vezes 1 terço, mais 2, fazendo essa conta aqui, vai ser 3 vezes 1 sobre 27, mais 2 vezes 1 sobre 9, menos 7 sobre 3, mais 2. Então, fazendo aqui essa conta, tirando aqui o MC que é 27, vai ficar 3 mais 6 menos 63 mais 2. Então, isso aqui não dá zero, né? Diferente de zero. Opa, faltou aqui, não, faltou 2 aqui. Faltou multiplicar, ficou 54. Então, fazendo essa conta aqui, somando tudo isso, aqui 54 mais 6, 60 mais 3, 63 menos 63 dá zero. Então, de fato, o x igual a 1 terço é raiz do polinômio. Então, a gente já encontrou uma raiz para esse nosso polinômio. Então, 3x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 7x mais 6. Então, o que a gente faz? A gente pega esse polinômio, 3x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 7x mais 2 e faz a divisão dele por x menos a nossa raiz, que é 1 terço. Então, fazendo a divisão entre esses polinômios, a gente vai encontrar aqui o quociente da forma ax ao quadrado mais bx mais c. E esse daqui a gente consegue encontrar as raízes usando Bhaskara. Então, isso é uma forma de você achar todas as raízes de um polinômio de grau 3. Como? Primeiro você faz essas divisões dos divisores para achar um possível candidato. Quando achar o candidato correto, ou seja, quando anule, a gente faz a divisão. Fazendo divisão, acha a equação de segundo grau. Com essa equação de segundo grau, a gente usa a Bhaskara e encontra as outras duas raízes. Então, assim, a gente resolve o polinômio de grau 3 também. E isso finaliza a nossa aula sobre polinômios.